o resgate mais ousado da história. A Operação Entebbe, em junho de 1976. Um evento chocou o mundo e colocou à prova a capacidade de resposta de um pequeno país cercado por inimigos. O sequestro de um avião comercial Transform-U em uma das operações militares mais audaciosas já realizadas. O episódio ficaria conhecido como a lendária Operation Entebbe. Tudo começou em 27 de junho de 1976, quando o voo 139 da companhia aérea Air France partiu de Tel Aviv com destino a Paris, fazendo uma escala em Atenas. A bordo estavam mais de 240 passageiros de diferentes nacionalidades. O voo parecia absolutamente normal, até que, pouco depois da decolagem de Atenas, 4 sequestradores armados tomaram o controle da aeronave. O avião foi então desviado para o norte da África, pousando inicialmente em Benghazi, na Líbia, para reabastecimento. Após várias horas de espera e tensão, o voo seguiu para seu destino final, o Aeroporto Internacional de Entebbe, em Uganda. Naquela época, Uganda era governada por um dos ditadores mais temidos da África, Idi Amin. Amin era conhecido por sua brutalidade e também por sua simpatia por grupos que se opunham a Israel. Entre eles estavam membros da organização palestina, Popular Front for the Liberation of Palestine, e 2 militantes alemães ligados ao grupo radical, Revolutionary Cells, armados com granadas e pistolas. Eles invadiram a cabine do piloto e anunciaram que o avião estava sob seu controle. A tensão tomou conta da aeronave. Passageiros ficaram em silêncio absoluto, enquanto os sequestradores gritavam ordens e ameaças. Quando o avião sequestrado pousou em Entebbe, os terroristas receberam apoio das autoridades locais e passaram a manter os passageiros dentro do antigo terminal do aeroporto. Nos dias seguintes, o sequestro tomou uma dimensão ainda mais dramática. Os sequestradores apresentaram suas exigências. Israel deveria libertar dezenas de prisioneiros palestinos e militantes presos em vários países. Caso as demandas não fossem atendidas, os reféns seriam executados. Mas o que mais chocou o mundo aconteceu logo depois. Os sequestradores começaram a separar os passageiros com base em sua nacionalidade e origem. Aqueles que não eram israelenses ou judeus foram liberados. Já os passageiros judeus e israelenses foram mantidos como reféns. Muitos observadores ficaram horrorizados com a cena, pois ela lembrava os métodos usados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 100 reféns permaneceram no aeroporto, sob vigilância constante de terroristas armados e soldados ugandenses. A qualquer momento, a situação poderia terminar em massacre. Enquanto isso, em Israel, o governo enfrentava uma decisão extremamente difícil. Ceder às exigências poderia incentivar novos sequestros, mas recusar significava arriscar a vida de dezenas de civis inocentes. Após intensos debates, uma ideia ousada começou a surgir entre os líderes militares israelenses: realizar uma operação de resgate diretamente em território ugandense. O problema era Entebbe. Ficava a mais de 4.000 quilômetros de Israel. A missão exigiria um voo extremamente longo, atravessando países potencialmente hostis, e uma invasão surpresa em um aeroporto protegido por forças armadas. Mesmo assim, os planejadores começaram a estudar a possibilidade e mapas antigos do aeroporto foram encontrados. Informações foram reunidas a partir de passageiros libertados. Cada detalhe do terminal foi analisado cuidadosamente. A operação exigiria aviões de transporte capazes de voar longas distâncias sem chamar atenção. Foram escolhidos os gigantescos Lockheed C-130 Hercules, aeronaves robustas usadas em operações militares especiais. O plano era simples, apenas no papel: voar até Uganda durante a noite, pousar de surpresa no aeroporto, eliminar os sequestradores e resgatar os reféns antes que o exército ugandense pudesse reagir. Mas havia ainda um elemento crucial para garantir
o sucesso da missão. Os israelenses sabiam que o ditador Idi Amin costumava se deslocar em um carro oficial preto, cercado por guarda-costas. Para confundir os soldados ugandenses, os comandos israelenses decidiram levar consigo um veículo idêntico ao usado por Amin. A ideia era aproximar-se do terminal. Fingindo ser parte da comitiva presidencial, a operação foi colocada sob o comando de um jovem e respeitado oficial das Forças Especiais Israelenses, Jonathan Netanya. Na noite de 3 de julho de 1976, 4 aviões C-130 decolaram silenciosamente de Israel. Dentro deles estavam cerca de 100 soldados de elite. O voo seria extremamente perigoso. Para evitar radares inimigos, os pilotos voaram a baixa altitude sobre o Mar Vermelho e partes da África. Durante horas, os aviões atravessaram a escuridão total. Dentro da aeronave, os comandos revisavam mentalmente cada etapa do plano. Eles sabiam que qualquer erro poderia significar a morte de todos os reféns. Após mais de 7 horas de voo, os aviões finalmente se aproximaram de Entebbe. Era pouco depois da meia-noite, quando o primeiro C-130 pousou silenciosamente na pista do aeroporto. A rampa traseira se abriu rapidamente, e o veículo preto saiu primeiro, seguido por jipes militares, carregando comandos armados. O elemento surpresa era fundamental. Os soldados avançaram rapidamente em direção ao antigo terminal, onde os reféns estavam presos. No início, os guardas ugandenses ficaram confusos ao ver o carro preto se aproximando. Por alguns segundos, acreditaram que poderia ser o próprio presidente Idi Amin chegando ao aeroporto. Mas quando perceberam o engano, já era tarde demais. Os comandos israelenses abriram fogo contra os terroristas que guardavam o prédio. Dentro do terminal, os reféns ouviram tiros e explosões. Muitos se jogaram no chão, sem saber o que estava acontecendo. Os soldados invadiram o prédio gritando em hebraico e inglês para que todos se abaixassem. Em poucos minutos, os sequestradores foram neutralizados. Enquanto isso, outras equipes destruíam aviões de combate ugandenses estacionados na pista para evitar perseguição aérea. No entanto, nem tudo ocorreu perfeitamente. Durante o tiroteio, o comandante da operação, Jonathan Netanya, foi atingido por disparos e gravemente ferido. Apesar da tragédia, a missão continuou. Os soldados rapidamente reuniram os reféns e os conduziram para os aviões de transporte. Toda a operação no solo durou cerca de 30 minutos. Em menos de meia hora, o impossível havia sido realizado. Mais de 100 reféns foram resgatados no coração de um país estrangeiro, a milhares de quilômetros de casa. Os aviões decolaram novamente rumo a Israel, fazendo uma parada no Quênia, para reabastecimento, antes de continuar a viagem. Quando finalmente pousaram em Israel, os passageiros foram recebidos como sobreviventes de um milagre. A missão havia sido um sucesso impressionante. Dos reféns, apenas 3 morreram durante a operação. Todos os sequestradores foram eliminados. As forças israelenses perderam apenas um soldado, Jonathan Netanya. O impacto da operação foi imediato em todo o mundo. Especialistas militares ficaram impressionados com a precisão, planejamento e audácia da missão. Muitos passaram a considerar a Operação Entebbe como uma das maiores operações de resgate já realizadas. Décadas depois, a história continua sendo estudada em academias militares e cursos de estratégia. A operação inspirou livros, documentários e filmes, tornando-se um símbolo de coragem, planejamento e determinação. Mais do que uma simples ação militar, Entebbe tornou-se uma história sobre a recusa em abandonar inocentes diante do terror. E até hoje, quando se fala em missões impossíveis que deram certo, um nome sempre aparece primeiro: a lendária Operação Entebbe. Se você gosta de histórias reais, como essa, menos operações secretas, missões militares ousadas e acontecimentos que mudaram a história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que mais histórias incríveis como essa
continuem chegando até você. Nos vemos no próximo vídeo.